Amém. Irmãos, vamos continuar então. Hoje é dia de ceia e nós temos uma mensagem especial para os irmãos hoje. Continuando a nossa série, O Chamado, nós vamos falar hoje que somos chamados para servir. Amém? Diga comigo, eu sou chamado para servir. Amém? E nós vamos percorrer pelo livro de Atos, no capítulo 6, de 1 a 15. Por favor, abra comigo ou acompanhe na tela a leitura do texto e depois nós vamos orar. Preste atenção que esse texto ele tem bastante revelação, bastante informação que nós precisamos trazer para a nossa vida no dia de hoje. E eu queria ler com vocês Atos 6, de 1 a 15, diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diga comigo, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Temos mais um, isso. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar. Aquiete o seu coração, abaixe sua cabeça, peça para o Senhor falar com você nessa noite. Pai, nós pedimos ao Senhor que venha, Pai, a Tua palavra sobre nós, que venha o Teu Espírito, Senhor, nos revelando a Tua palavra, nos convencendo, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós, Pai, nos revelando a Tua palavra, ensinando para nós nessa noite aquilo que nós precisamos aprender, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos revelação da Tua palavra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ministra o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos fazer um breve resumo aqui do que nós ouvimos na nossa série, o Chamado, até hoje. Na introdução, o pastor Mauro nos pregou sobre como ouvirão se não há
quem pregue. Quantos se lembram? Nós sabemos que a grande comissão de Jesus entregou aos discípulos, ela se estende a nós. A comissão que Jesus passou aos seus discípulos, ela se aplica a nós hoje, ela chega até nós com a mesma intensidade, com a mesma força, com a mesma qualidade. E nós precisamos hoje, irmãos, atentar ao chamado de Deus para nós, para que a igreja não se desvie da palavra, não se desvie da plenitude do Evangelho. Não precisamos, irmãos, de outra Bíblia. Agora está em discussão na internet a atualização da Bíblia. Irmãos, nós não precisamos, igreja, nós não precisamos de outra Bíblia. Nós precisamos ter fé e aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Nós não precisamos de outra Bíblia, até porque o que eu vou escrever, o que eu escrevo hoje não vira Bíblia. Eu posso falar, eu posso escrever, mas isso não vira Bíblia. O apóstolo Sinomar, ele pode escrever muitos livros, ele tem muitos livros, mas isso não vai virar Bíblia. Nós temos Bíblia, nós temos a palavra de Deus que já foi instituída, e nós precisamos aplicar essa palavra na nossa vida. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Nós não precisamos de outra, não precisamos maquiar o Evangelho, irmãos. Nós precisamos sim praticar a palavra e viver o Evangelho, para que o mundo saiba que existe um Deus que é Pai, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva para sempre, tenha vida eterna. Amém, irmãos? Na segunda palavra, nós ministramos sobre testemunhar. Esse é o nosso chamado. Com base no que Jesus nos chamou a ser. Jesus nos chamou a ser testemunhas. E a palavra de Deus nos confronta todos os dias a respeito do nosso testemunho, para que seja Cristo em nós a esperança da glória. E vimos também que testemunhar pode nos trazer marcas, as quais serão motivo de louvor a Deus e coroas de glória na eternidade. Amém, irmãos? Nós devemos zelar pelo nosso testemunho, a começar em casa. Nós precisamos dar o nosso testemunho, zelar pelo testemunho, no trabalho, na igreja, em todos os aspectos do nosso dia a dia. Do que adianta, irmãos, dizer que é cristão se nós não temos atitudes cristãs? Não adianta nada. Você é cristão, mas na hora da prova, na hora de provar que você é um filho de Deus, você se comporta como um filho do diabo. Nós precisamos, irmãos, testemunhar aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Amém, irmãos? Deus tem feito algo na sua vida? Amém? Testemunhe isso, conte isso para as pessoas. Diga: Deus está fazendo na minha vida assim, assim, assim. Eu era assim, agora eu estou recuperado. O Espírito Santo tem trabalhado em mim, agora eu sou uma nova pessoa. O Evangelho, irmãos, não é uma ferramenta de persuasão. O Evangelho é o poder de Deus que transforma as vidas. Amém? Vamos de novo, o Evangelho não é uma ferramenta de persuasão. O Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas. Quantos foram transformados aqui? Amém? O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. Na terceira palavra, nós pregamos que fomos chamados e revestidos. Revestidos, irmãos, o revestimento, a capacitação do Espírito Santo é o que nos habilita a cumprir o chamado que nós temos. Que Pentecostes é para nós hoje, mas que para que sejamos revestidos do poder do Espírito Santo, nós precisamos estar em obediência e precisamos estar em unidade. Amém? E o revestimento do Espírito vem para nos habilitar a declarar as maravilhas de Deus na linguagem que todos possam entender. Hoje, o Espírito Santo também, ele fala. Hoje o Espírito Santo também ele convence, ele transforma essa geração. E nós podemos ser canais de bênção. Nós somos chamados a ser agentes de Deus nessa terra. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja, amém?
Nós somos a igreja, nós somos chamados para testemunhar. Na quarta palavra, nós pregamos sobre perseverança. Nós pregamos sobre perseverança. Perseverar é mais do que esperar ou ter paciência. Perseverar é ter consciência que somos chamados e ter a fé a ponto de confiar que a obra que Jesus começou em nós vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Diga comigo, a boa obra que o Senhor começou na minha vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, Ele vai terminar, em nome de Jesus. E ter fé para ver o sobrenatural, irmãos. Jesus cumpriu o seu chamado e nos convida a cumprir o nosso. Sendo constantes, sendo perseverantes, conservando a pureza do Evangelho, mantendo a perseverança no ensino da palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nós experimentamos a Deus, nós aprovamos a Deus a nossa perseverança em momentos difíceis. Em momentos de desafios, em momentos de luta. Só os perseverantes, irmãos, experimentam milagres. Você quer experimentar um milagre? Seja perseverante. Tem alguma coisa na sua vida que depende de um milagre? Seja perseverante, tenha fé. Espere pelo momento de Deus na sua vida. Quantos têm desafios na sua vida aqui, que precisam de milagres? Tenha fé e seja perseverante, amém, igreja? Tenha fé e seja perseverante. Perseverar é transformar chamado em missão. Foi isso que nós falamos aqui. Perseverar é transformar o chamado em missão. Na quinta palavra, Bispa Miriam falou sobre chamados para curar. Nós pregamos que nós precisamos abrir o nosso coração para sermos curados e cumprir o chamado de Deus. Deus nos confiou um chamado, então nós precisamos ser curados para curar. Amém, irmãos? Somos chamados e recebemos autorização e capacitação para levar essa cura, para levar essa libertação, alegria no Espírito Santo. Enfim, irmãos, manifestar o reino de Deus. O livro de Atos revela que os discípulos de Jesus, eles estavam fazendo muitos milagres. E isso se tornou notório naqueles dias, naquela época, naquela comunidade, atraindo multidões para o Evangelho. Muitos sinais e maravilhas eram feitos, como a cura daquele aleijado de nascença, na porta do templo, que pediu a João e Pedro esmola. Com certeza você já viu alguém pedindo esmola, bate a canequinha, pedindo esmola. Dá 10 centavos, 5 centavos, 10 reais, 100 reais, passa uma maquininha de cartão. Está ficando moderno, né, irmão? E João e Pedro falaram assim, olha, eu não tenho dinheiro. Não posso te ajudar com dinheiro, mas eu tenho virtude do Espírito Santo. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Cristo, ande. Irmãos, não tinha esmola que poderia comprar aquela cura. Esse homem experimentou aquilo que o dinheiro não pode comprar. Virtude do Espírito Santo, cura, milagres, sinais, maravilhas. Isso mostra, irmãos, que para cumprir o nosso chamado, nós precisamos da virtude do Espírito Santo. A base do nosso chamado não são recursos naturais, mas é a virtude do Espírito Santo. A esmola do dia a dia não poderia comprar a cura daquele homem, daquele aleijado, mas em nome de Jesus, aquele homem experimentou o que o dinheiro não pode comprar, irmãos. Amém? Na sexta palavra, nós falamos sobre chamados para a fidelidade. O pastor Mauro pregou que seguir Jesus não era uma opção, como quem troca de religião. Era uma escolha para um novo estilo de vida, inclusive o estilo de perder a própria vida. Aqueles que andaram com Jesus estavam dispostos a ir até o fim, irmãos.
ser fiéis até o fim, cumprir o seu chamado até o fim. E foi o que aconteceu com Estevão. Esse texto aí mais na frente, ele conta que Estevão foi o primeiro mártir da era cristã. O primeiro mártir da igreja em Jerusalém, essa nova fase da igreja de ser fiel, de estar em profunda comunhão com Deus e com os irmãos, fazer milagres, estar revestida do poder sobrenatural do Espírito, crescer, tudo isso incomodava, irmãos, aquele povo que era poderoso, aqueles que eram os sacerdotes. Mas o nosso chamado nunca mudou. O nosso chamado, ele nunca vai mudar, irmãos. Nós somos chamados por Deus e precisamos ser fiéis a esse chamado. Você tem consciência de que Deus te chamou para uma grande obra? Deus te chamou para uma grande obra? Faz assim, amém? Deus te chamou para uma grande obra, então diga: eu faço parte do projeto de Deus. Diga mais forte: eu faço parte do projeto de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Amém. Irmãos, voltando então para o nosso texto, Atos 6, eu quero trazer uma reflexão nessa noite, pontos importantes a serem observados para a nossa edificação nessa noite. Amém? Você já tem acompanhado então todas essas ministrações da série O Chamado e sabe que estamos percorrendo o livro de Atos, que eles foram revestidos de autoridade para cumprir o seu chamado. Eles foram obedientes, eles foram perseverantes, eles perseveravam juntos, e eles esperaram por 10 dias o avivamento, o batismo do Espírito Santo no final da festa de Pentecostes. Eles iniciaram então fazendo muitos milagres. E muitas pessoas eram convertidas a Jesus de modo que em pouco tempo já estavam em grande número. A igreja cresceu rapidamente, a igreja precisou se organizar para administrar questões do dia a dia. Todo crescimento, irmãos, ele precisa de gente para organizar, para administrar, para trabalhar, para servir. A igreja cresceu, surgiu um problema do dia a dia. A igreja precisava de organização. Quero lembrar que naquela época, quem fazia a obra social e dava assistência aos necessitados era a igreja. E esse papel, irmãos, era super importante, porque Roma era a nação dominante. Era a nação conquistadora que formava os seus soldados, tinha o seu sistema político, eles ensinavam a sua cultura, mas não expressava cuidados sociais com os mais necessitados. Não tinha Bolsa Família, irmãos. Não tinha auxílio emergencial. Se você não tinha o que comer, você que lute. Viu? Estou atualizado com as últimas hashtags. Você que lute. Não é assim? Não tinha comida. O problema é seu. Vai atrás. Era cada um por si, irmãos. No dito popular, era cada um por si. O Estado não cuidava de ninguém. Quem estava cuidando das pessoas? A igreja. Estava conversando com a turma essa semana, estávamos comentando que o Evangelho de Jesus, ele traz em nós transformações expressivas na vida da gente. E uma delas é a capacidade de enxergar a necessidade do próximo e nos mover em favor delas. O Evangelho de Jesus faz isso com a gente. Ele nos transforma, a ponto de eu enxergar a necessidade do outro, a ponto de eu enxergar: puxa, o meu irmão está precisando de ajuda. E não é, o fulano podia tanto ajudar ele. Não, eu me movo em favor do meu irmão. Muitos irmãos que tinham condições naquela época, eles estavam vendendo suas propriedades para suprir a necessidade do povo naqueles dias. Irmãos, isso era uma revolução, porque era voluntário. Era um ato voluntário. Um povo que se ama, irmãos, e faz sacrifícios em favor dos seus irmãos, de doar para suprir necessidades, de ser fiel, de ser igreja. Irmãos, isso é amor.
Amor é, eu me sacrifico, você se beneficia. Eu posso dizer que eu te amo quando eu estou me sacrificando para que você se beneficie. É o contrário de gostar muito. Eu gosto muito de você quando você se sacrifica e eu me beneficio. Entenderam a diferença, irmãos? Entenderam o que eu estou falando aqui? Amor é quando eu me sacrifico em benefício do meu irmão. O reino de Deus, irmãos, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A igreja estava vivenciando e agindo conforme os padrões desse novo reino, promovendo justiça, irmãos, e justiça social, justiça moral, justiça cívica, que é fruto da paz que Jesus ministrou aos seus discípulos. Leia o texto, por favor. 3, 2, 1. Deixo-vos a minha paz. Jesus, antes de subir, ministrou paz sobre os seus discípulos. Essa paz, irmãos, é a paz que me faz enxergar que meu irmão tem direito. No mundo, irmãos, a justiça, ela pode impor a paz. Mas no reino de Deus é a paz que promove a justiça. Só quando eu estou em paz com meu irmão, eu reconheço que ele tem direito e eu o coloco em prioridade. Isso é amar o próximo como a mim mesmo. Entenderam isso aqui, irmãos? Amém? Só quando eu estou em paz com meu irmão que eu reconheço que ele tem direito. Porque no mundo é assim, se eu não estou em paz com o meu vizinho, ele que se lasque. Ele para lá e eu para cá. Mas no reino de Deus, eu preciso estar em paz com meu irmão, para reconhecer que ele tem direito. Amém? Só quando eu estou em paz com meu irmão, eu reconheço que ele precisa de algo, que ele também tem necessidades. Isso é amar o próximo, como a mim mesmo. E todo esse ciclo, irmãos, de bênção, ele gera alegria no Espírito Santo, a alegria de estar suprido espiritualmente e fisicamente, a alegria de poder dizer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, e Deus estava usando a igreja para suprir necessidades, irmãos. E o nosso chamado é esse, somos chamados para servir. O nosso chamado é servir, porque Jesus veio para servir. E Jesus foi puro serviço. Jesus foi puro serviço. Mateus 20, do 25 ao 28, diz: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Isso é como o mundo funciona. Não será assim entre vocês. Olha, preste atenção, aqui no reino de Deus é diferente. Não será assim com vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus foi puro serviço. Jesus veio dar a sua vida. O reino de Deus não é poder. O reino de Deus é serviço. Irmãos, o reino de Deus, o evangelho não é para dominar, para escravizar, para roubar a liberdade das pessoas. O reino de Deus é para que nós possamos servir ao nosso irmão. O reino de Deus não é um reino de domínio, é um reino de serviço, é um reino de amor, é justiça, paz e alegria. Entenderam isso aqui, irmãos? Glória a Deus. O reino de Deus é serviço, não é poder.
E servir, irmãos, é tão importante que os apóstolos enxergaram a precariedade do serviço que estava sendo feito e a necessidade de trazer foco para resolver aquele assunto. E reuniram os discípulos e apresentaram uma proposta. Olha, vamos selecionar 7 irmãos para servir de forma adequada, com excelência. Quem eram eles? Podia ser qualquer um? É no laço? É de qualquer jeito? Não. Homens de bom testemunho, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para continuar, irmãos, os trabalhos de forma excelente. Olha, a igreja tinha um problema para resolver. Crescimento gera trabalho, e trabalho precisa de gente de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Esse problema, irmãos, ele foi gerado por uma diferença de linguagem, numa comunidade que cresceu rapidamente, e crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega reclamaram dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Irmãos, gente com fome é uma questão urgente, não é? Gente com fome é uma questão urgente, porque a fome não espera. Os apóstolos viram que não conseguiriam fazer a tarefa, irmãos, de forma justa. Então eles reuniram seus discípulos e disseram: olha, não é certo negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, não dava para fazer as duas coisas com excelência. Todos os ministérios que são bem executados, eles levam tempo, eles dão trabalho, eles precisam de foco, precisam de dedicação. Não é verdade? Tudo que você conquistou na vida, que foi difícil, precisou de tempo, de investimento, não é verdade? Precisou de dedicação, precisou de abrir mão de muita coisa para trazer foco naquilo que você queria. Estudo, irmãos, coisa complicada é crente sem foco. Coisa complicada é crente sem foco, quer fazer de tudo e no final não faz nada. Promete, mas não cumpre. Já viu? Fala que vai fazer, oh, pastor, eu vou fazer, deixa comigo. No dia ele não aparece. Promete, mas não cumpre, eu vou fazer. No final deixa tudo, deixa todo mundo na mão. Irmãos, tenha foco ministerial, tenha foco na sua vida, tenha foco na sua família, nas suas finanças, tenha foco na igreja, naquilo que é importante, na sua disciplina com Deus, tenha foco. Tenha foco e faça com excelência aquilo que Deus colocou nas suas mãos, amém? Tenha foco e faça com excelência tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então, escolham entre vocês 7 pessoas, 7 discípulos, 7 homens para fazer a tarefa. E nós nos dedicaremos então à oração e ao ministério da palavra, diz o texto. Aqui nós vemos, irmãos, a organização da igreja primitiva, onde os apóstolos eles estão dedicados à sua função, que é a oração, que é o ministério da palavra, mas os apóstolos enxergaram que a tarefa de servir era tão importante, primordial, era tão urgente que não reteram para si a tarefa, mas eles entenderam que precisavam de ajuda. Eles precisavam de ajuda e a tarefa foi repassada. Foi delegada a alguns irmãos, mas porém tinha critérios. Porque na igreja, irmãos, não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Se você está no reino de Deus, se você está querendo trabalhar no ministério, na igreja, fazer qualquer coisa, não dá para fazer de qualquer jeito. Maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente.
forma que existem muitas pessoas mesmo que querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo e no final não fazem nada. Existem, irmãos, aqueles que não fazem e não deixam ninguém fazer também. Mexe nessa área da igreja, não. Aqui o pastor me deu. Ninguém mexe. Está trancado com chave. Só eu tenho a chave. Já viu? Não, isso aqui o pastor me deu. Essa, ó, é eu. Chega perto, não. Deixa que eu faço. Ninguém toca, ninguém mexe, ninguém fala comigo. Irmãos, nós estamos aqui hoje e precisamos formar a próxima geração. Os líderes de célula hoje, eles precisam formar a próxima geração de líderes de célula. As irmãs do ministério infantil precisam formar a próxima geração do ministério infantil. Os diáconos que estão aqui hoje precisam formar a próxima geração de diáconos. Não é verdade, irmãos? A igreja é uma escola. Os líderes de casais precisam formar os próximos líderes de casais. Os músicos que estão aqui, cantores, precisam formar a próxima geração de músicos. Até andei desafiando esses dias alguns jovens aqui, ó, bora estudar. Bora estudar. A gente precisa de gente para tocar. A nação jovem está crescendo, vai crescer cada dia mais. Precisamos da banda, cadê? Precisamos de gente para estudar, não é verdade? E pode ser do zero, irmãos, não tem problema não. Mas jovens, estou falando com vocês. Estejam dispostos para servir ao Senhor, estejam dispostos para aprender, para investir no seu ministério, amém? Amém? Em nome de Jesus. Nós somos o suporte da próxima geração que virá, irmãos. Efésios 4:1 diz, olha, por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Toda boa liderança deve fazer escola. Toda boa liderança deve fazer escola, deve ensinar, deve repassar, ela deve delegar, repassar, dividir tarefas. Esse é o resultado de discipulado. De ambientes onde existem pessoas de referência a serem imitadas, assim como Paulo disse, sejam meus imitadores. Imitadores. Gente de referência que você olha e fala assim, eu quero ser imitador desse cara. Porque discípulos, irmãos, todos nós somos discípulos de Jesus. Quando a gente fala que está fazendo um discipulado com o irmão, nós estamos discipulando ele para Jesus. Eu pego a Bíblia para ensinar um irmão, vamos fazer um discipulado. Eu estou discipulando ele para Cristo. Eu não estou discipulando ele para mim. Eu não estou ensinando a ele a me obedecer, eu estou ensinando ele a obedecer à palavra de Deus e a Deus. Então essa pessoa que eu estou formando no discipulado, ele não é meu discípulo, ele pode ser meu imitador, segundo Paulo. Entenderam isso, irmãos? Ele pode ser meu imitador, porque ele é discípulo de Cristo. E aquele serviço, irmãos, aquele trabalho ali de Atos 6, não era para qualquer um, não era de qualquer maneira, isso é o reino de Deus, e é o que muita gente se confunde, e eu quero esclarecer com você que 2 pontos muito importantes que a palavra nos revela. Primeiro, leia por favor. Isso, servir não é uma tarefa inferior, irmãos. Ela tem a mesma importância.
Porque tudo no reino de Deus é importante. Tudo no reino de Deus é prioridade. Tudo no reino de Deus é urgente. Irmãos, tem gente que acha que está pronta para pregar, mas não quer servir. Às vezes quer subir o degrau do palco, mas não quer subir o degrau da cozinha para ajudar o irmão. Quer tirar a selfie do acabamento da igreja, nossa igreja. Mas no dia que estava carregando tijolo, ele não estava lá não, irmãos. No dia que estava fazendo massa, ele não estava lá não. Nossa igreja que nós construímos, irmãos, a gente precisa de gente presente, constante, fiel. É tão bom contar com irmãos que são fiéis, que estão constantes, que na hora de agarrar no chifre do boi, eles estão lá. Eles estão lá. Irmãos, servir é uma tarefa nobre, que a partir daquele evento era para pessoas de bom nome, bom testemunho, cheias do Espírito Santo, com a sua espiritualidade, a seriedade conhecida e reconhecida pelos irmãos. E precisava ser gente sábia, pessoas que sabem lidar com situações difíceis, situações adversas, que sabem lidar com pessoas, e pessoas com fome. Quem fica nervoso quando fica com fome aqui? Irmãos, fica nervoso, que é o seguinte: se tiver um prato e um urso do lado, ela mata o urso, come o prato, come o urso. Entendeu? Não tira o pé da minha janta. Não é? Fica nervoso quando fica com fome, irmãos. Gente com fome fica nervosa. A maioria, né? Inclusive eu. Eu fico, amor, nervoso. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? A gente prega, mas, né, a palavra volta para a gente, né? Uma benção. Gente com fome, gente que fica com raiva quando está com fome, irmãos. Sem sabedoria, aquilo ia virar uma loucura, irmãos. Sem sabedoria, aqueles irmãos poderiam piorar aquela circunstância, deixando a questão ainda mais grave. Haveria divisão entre os irmãos, haveria revolta, e a igreja poderia cair no descrédito. Olha lá, não dá conta nem de atender os seus. Esse fogo de palha aí, esse povo começou, deu o alimento, o povo vendeu, dispersou, acabou tudo, aí foi embora. O povo continuou com fome e é isso aí, olha aí. Mas graças a Deus, haviam homens dispostos a servir. E os apóstolos dispostos a distribuir a tarefa, irmãos, de forma inteligente. Irmãos, que Deus nos dê sabedoria para lidar com pessoas, amém, irmãos? Que Deus nos encha do Espírito Santo para abrandar os corações aflitos, estômagos famintos e ministrar alegria aos oprimidos e abatidos. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, amém? Amém? Que sejamos capazes de levar alimento espiritual às pessoas e também servir às mesas dos irmãos. Enxergar necessidades e trazer soluções para questões tão urgentes. Servir não é para mostrar o quanto somos humildes. Olha aqui, estou servindo. Olhe para mim. Tira selfie. Entrega uma cesta, tira uma selfie. Estou aqui, hein? Servir não é para mostrar o quanto somos humildes, servir é para a gente se identificar com o ministério de Jesus. Vamos dizer juntos? Servir é para nos identificar com o ministério de Jesus. Irmãos, aqueles que se gabam do serviço que estão prestando, eles não estão servindo, eles estão negociando, viu? Preste atenção, aqueles que se gabam do serviço que estão fazendo, eles não estão servindo, eles estão negociando.
não estão trabalhando para o reino, estão trabalhando para si. Segundo ponto que eu quero destacar com vocês aqui: servir deixa as pessoas confortáveis e felizes. Cuidado. O cuidado com as pessoas deve ser uma característica do reino de Deus. Cuidar, zelar, ter empatia, enxergar a necessidade do outro, vão fazer parte do nosso dia a dia quando estivermos alinhados com o Espírito de Deus. Servir é a atitude de converter o evangelho da teoria para a prática. Servir é a atitude de converter o evangelho da teoria para a prática. Irmãos, atitudes falam mais do que palavras. Que a música As Palavras, do Sérgio Pimenta, que a primeira frase diz assim, preste atenção. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer, com certeza fala bem melhor o mudo, se a sua atitude manifesta o que crer. Viu? O mudo fala mais com atitude se ele manifestar o que ele crê. Atitudes falam mais que palavras, irmãos. A atitude da igreja naquele momento ganhou muitas pessoas. Havia pregação, sim, mas havia atitude que também ganhava as pessoas. Quem não quer estar num lugar, irmãos, em que ele está sendo cuidado? As pessoas pensavam, eu quero ficar nessa comunidade aqui. Isso aqui é o reino de Deus. Isso aqui é bom demais. Aqui as pessoas têm tudo em comum, todo mundo está junto. Eles partem o pão de casa em casa. As ofertas são distribuídas, os apóstolos distribuem aquilo para quem tem necessidade, e as pessoas estão supridas espiritualmente, materialmente. No meio, irmãos, daquele ambiente de incerteza que era viver debaixo do domínio de Roma, surge um povo que se ama, que quer estar junto, que tem uma nova proposta de vida. Serviço. Irmãos, servir é deixar a adoração se transformar em compaixão. Compaixão pelas vidas. É entender que o Evangelho traz luz sobre questões espirituais e materiais. Já viu como é gratificante quando alguém te atende bem? Quando alguém está preocupado em resolver o seu problema, quando alguém está interessado em que você se sinta bem, confortável. Quando essa pessoa está realmente interessada em resolver as suas questões, o que ela faz? Ela te deixa confortável e feliz. Quer servir bem as pessoas? Deixe-as confortáveis e felizes. Isso é o reino de Deus. O Evangelho de Jesus, ele nos muda, ele nos transforma de forma integral, irmãos. O Evangelho de Jesus não é para transformar pessoas boas em pessoas religiosas, mas sim pecadores em filhos de Deus. O Evangelho não é para pegar um bonzinho e transformar ele num religioso. Oh, Pai nosso que está no céu. O Evangelho pega pecadores e transforma eles em filhos de Deus. Em filhos de Deus. Você pode dizer como o salmista no Salmo 100, verso 2. Todos juntos? 3, 2, 1. Servi. Que alegria, irmãos, é estar aqui para servir o Senhor. Que alegria é sair daqui pensando, eu vou servir ao Senhor.
Não é isso que nós fazemos todos os domingos, irmãos, servir ao Senhor. Isso deve ser com alegria, com júbilo, com gratidão, com um sorriso no rosto, com cânticos de alegria, com adoração. Mas tem gente trufado que na hora do louvor fica de braço cruzado, não sabe nem o que fazer. Às vezes cara amarrada, o braço cruzado no louvor. E aí assim, irmãos, ó, o irmão está aqui, né? Por todo lado, para a direita, para a esquerda. E ele está lá, obrigado, Senhor. E o irmão está aqui do lado. Animado ele, né? Está empolgadinho o irmão, hein? E o irmão está lá se derramando. E para a direita, para a esquerda, Senhor, obrigado, porque eu sou abençoado. O Senhor transformou a minha vida, mudou a minha realidade. Senhor, e agora estou aqui para me derramar na tua presença. É para isso que a gente chama, irmãos, nós somos libertos. Nós somos libertos. Na hora do louvor nós podemos expressar, porque nós estamos na casa do Pai. Nós somos irmãos, estamos na casa do Pai. Esse é um ambiente de liberdade, de alegria, em que nós podemos cantar, gritar, pular, saltar de alegria, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e Ele tem feito grandes coisas nesse lugar. É por isso que o convite é para que você venha se derramar, o convite é para que você venha chapar na presença do Senhor aqui, se derramar na presença dEle, e entregar tudo, entregar o seu coração, o seu físico, a sua voz, tudo para Ele, porque tudo vem dEle e volta para Ele como louvor, como gratidão, como adoração. É isso que nós fazemos aqui, isso que é um culto. Eu não venho receber, porque eu sei que eu já vou receber, mas a minha primeira motivação aqui é dar a Ele o meu coração, é dar a Ele a minha gratidão, a minha voz é para Ele, o meu coração é para Ele, o meu dançar, o meu pular é para Ele, a minha alegria é para Ele, porque a minha fonte é Ele, simples assim. As minhas fontes estão nele. Então eu venho para cultuar ao Senhor com alegria, com alegria. E quando a gente entra nesses princípios da palavra, irmãos, servindo ao Senhor com alegria, veja o que acontece no verso 6 e 7. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Olha só, assim a palavra de Deus se espalhava. O que aconteceu? Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Capacitação, pregação da palavra, serviço, gera crescimento. A imposição de mãos ali, irmãos, não era para dar poderes especiais. Os apóstolos separaram aquele povo para um ministério, para uma tarefa específica. Eles já tinham o Espírito Santo, eles já tinham fé, eles já tinham poder, eles já tinham sabedoria. A imposição de mãos não era para designá-los para um ministério específico, como Moisés fez com Josué. Isso porque tudo na igreja, irmãos, acontece debaixo de autoridade e de legalidade. Irmãos, nada que anda fora de legalidade funciona na igreja. Vira confusão. Quer servir na igreja? Faça isso debaixo de autoridade e de legalidade. Líder na igreja não faz o que quer, faz o que é direcionado. Faz o que é direcionado e supervisionado. Quando a organização veio, irmãos, os apóstolos os ordenaram para o serviço. A palavra de Deus se espalhou rapidamente. Crescia o número de discípulos. E aqui nós vemos um milagre maior ainda. Um grande número de sacerdotes obedecia à fé. A conversão de muitos desses homens que eram inimigos ferozes, perseguidores de Jesus.
Mostra a dimensão, o poder do Evangelho, o poder daquele avivamento. Mostra a consistência do Evangelho. Mostra que o Evangelho é o poder de Deus. Porque isso aqui também era milagre, irmãos. Perseguidores de Jesus transformaram-se em discípulos. Ao ver o que, irmãos? O poder de Deus. Ao ver os milagres, ao ver os testemunhos, ao ver o serviço. O poder de Deus transforma as pessoas. Sabe a música que você conhece? Só o poder de Deus, vai, pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Servindo ao Senhor, vai. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. É o poder de Deus, irmãos, que transforma as pessoas. Tenta transformar uma pessoa na marra para você ver. Ela vai te enganar. No final das contas, você vê que ela não deu certo. Você forçou no braço, na força, mas o Espírito Santo não transformou aquela pessoa. Ela de fato mudou, irmãos? Não, ela não muda. Quem muda a pessoa é o Espírito Santo. Está vendo que o Evangelho não é uma ferramenta de persuasão? O Evangelho é o poder de Deus que transforma vidas, pela ação do Espírito Santo. Servir a Deus, servir os irmãos, servir a igreja, servir a comunidade de forma correta, com pessoas corretas, gera crescimento na igreja. A visão, irmãos, está correta, o princípio está correto. É por isso que precisamos falar a mesma língua. Mesmo que haja entre nós, irmãos, sotaques diferentes. Quando já viajaram para outro estado? Sotaque bem característico é dos extremos. Sul, Nordeste, normalmente eles têm sotaques, mas você vai lá, você entende tudo que ele está falando, mas esse cara fala engraçado. E ele ri de você, esse cara fala igual goiano, trem, troço, coiso. Sotaques diferentes, irmãos, eles existem no nosso meio, mas nós falamos a mesma língua. Vá em Portugal para você ver. Você entende tudo que eles estão falando. Pelo menos 90%. Não é verdade? Pelo menos 90%. Você entende? É porque um sotaque